Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fabrícia Cast. Hoje nós estamos com uma convidada pra lá de especial, uma presença ilustre de uma mulher que é uma modelo internacional, uma consultora de imagem, de estilo, uma mentora e especialista em identidade e comunicação. Ela, Karina Zabot, ela que ajuda mulheres a se reencontrar, se reconectar, a se vestir com identidade e com autenticidade. Então, eu quero que vocês deem uma boa-vinda, que vocês abençoem essa nossa tarde de qualidade com ela, Karina Zabot. Karina, muito bem-vinda e muito obrigada pelo teu sim. Gente, boa tarde, né? Muito obrigada, Fabrícia. Eu tô super honrada, me sentindo realmente muito especial aqui com esse convite, né, como convidada para participar do podcast, Fabrícia Cast, e para vocês também conhecerem um pouquinho mais de mim, da minha história, do meu propósito com as mulheres. Estou muito feliz, Fabrícia, obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Gente, essa mulher, ela tá assim, ó, com a agenda super mega lotada e eu precisei ficar alguns dias aí, né, esperando esse momento mágico, porque assim, ela faz um trabalho sensacional e ela esteve na minha casa e quando eu descobri essa mulher, eu digo, eu quero mais ela pra mim. E eu falei assim, não, eu preciso colocar mais ela pra vocês também. Então eu fiz algumas perguntas aqui que eu acho que faz muito sentido pra nós mulheres, porque nós temos esse desafio, né, de alinhar a nossa identidade. Eu estou com 41, e de 2 anos para cá, eu vinha numa trajetória, né, de 20 anos como empresária, numa área de logística, ao qual a gente se posiciona muitas vezes com uma identidade muito masculina, com uma energia muito masculina. E quando eu me percebi nesse universo que Deus me coloca num propósito totalmente feminino, eu digo, uau, eu preciso alinhar minha identidade e agora saber quem eu sou, mas por inteiro, né? E quando você aparece, a gente faz aquela limpeza, né? Aquele detox, como você falou lá no meu guarda-roupa, eu digo, é sobre isso. Né? Eu acho que a gente precisa começar a despertar nas mulheres essa identidade. E eu queria trazer, em relação a isso, falando de identidade e propósito, que tu falasse um pouquinho para nós sobre como ajudar as mulheres a se reencontrarem? O que isso significa na prática, sabe? Como a descoberta da identidade, ela pode impactar na vida das pessoas. Você já, nesse teu trabalho, você trabalha dessa forma de alinhamento? Com certeza, Fabrícia, sim, exatamente isso. Vou falar rapidamente sobre também a transformação que foi gerada na minha vida, porque, na verdade, hoje eu trabalho com as mulheres exatamente o que foi trabalhado em mim, com ajuda, né? Eu precisei de ajuda. Então, eu sou modelo internacional e consultora de imagem, hoje também mentora. E ali em 2021 eu passei por um problema de saúde, que foi a descoberta de uma tireoide, e aí eu fui do manequim 38 ao manequim 50. Eu que era modelo, enfim, trabalhava, precisava da minha imagem também para trabalhar, que aí eu já estava trabalhando como influenciadora assim que eu voltei pro Brasil, né, final de 2018. Então, eu passei também por esse processo de autoimagem, autoestima, que nesse ano, e juntamente com isso aconteceu a transição de carreira, então eu realmente me vi ali no fundo do poço, vou falar para vocês bem a verdade, e eu precisei entrar nessa jornada que é isso e isso que a Fabrícia está falando, que ela também trabalha, essa jornada de autoconhecimento, de identidade, de propósito de vida. Porque eu me vi ali sem propósito nenhum. Sem propósito, sem trabalho, eu não consegui mais trabalhar, não consegui mais fazer renda, que eu precisava da imagem também para isso. Porém, foi muito mais além disso, né? Então, a partir do momento que nós não sabemos quem nós somos ou não temos clareza da nossa identidade, do nosso propósito, a gente fica muito perdida e a maioria das mulheres, enfim, homens também, mas acabam entrando em depressão, um processo muito mais difícil por não conseguirem essa clareza do propósito, assim. Então, a nossa identidade como mulher está muito alinhada ao propósito, né, Fabrício? Existe a Karine, né, Zabot, hoje influenciadora, né, numa transição de 360 por virtude do que aconteceu, mas existia a Karine modelo, né, do universo totalmente diferente desse alinhamento, eu penso. Por que eu te pergunto isso, Quando você, como modelo, existia um anseio, quando começou isso?
Por que eu te pergunto? Porque se nós olharmos as modelos, elas não vestem a sua identidade. Ela veste aquilo que as pessoas querem consumir. Um padrão, na verdade. Um padrão, né? Se nós olharmos para a Rainha Elizabeth, né? Para Michelle Obama, elas tiveram que abrir mão muitas vezes da sua essência, do seu, né? Da sua identidade, para se posicionar como uma figura mais feminina, do que as pessoas queriam consumir. Quando isso para você em algum momento foi um choque, teve um divisor de águas? Em que momento isso conflitou, Ká? Eu tava tão no automático ali do padrão de manter essas medidas e tudo, tanto que quando eu fui para São Paulo eu tava acima, eu tava a minha essência natural de mulher, né? Eu tava com 12 centímetros a mais de quadril e eu tive que perder e entrar nesse padrão e não era natural de mim, porque eu precisava, para manter, comer 600 calorias por dia, então eu vivia desmaiando nos estúdios e tudo mais, sempre desmaiando, passando mal. Mas aquilo, naquele momento, para mim, eu entendi que era meu propósito, a minha carreira. Então, era meu ganha-pão também. Enfim, o dinheiro que eu construí, o que eu tenho hoje, né? Meu apartamento, meu carro, minhas coisas, foi com o dinheiro desse trabalho, né? Então, eu creio que eu precisei também passar por isso e ter esse conhecimento da moda também. Porque daí, então, eu tô há mais de 20 anos, né? Eu comecei ali com 22 anos, em São Paulo. Depois fui para fora do país, trabalhei internacionalmente. E então eu passei por esse processo, mergulhei nessa questão de imagem, mas realmente, para mim chegou num momento que era meio que natural manter aquele padrão, certo? Só que com o passar do tempo a gente vai buscando outros valores e vai se conhecendo. E como eu falei, a partir do momento que eu precisei realmente me encontrar e encontrar um propósito para mim, a minha identidade e até uma profissão, vamos dizer assim, que não dependesse exatamente da minha imagem. Então foi um choque muito grande. Essa transição foi muito marcante, assim, foi bem desafiador. E por outro lado, eu mergulhei, né? Então acho que a gente tem que se permitir, tem que dar essa permissão para se permitir essa jornada de autoconhecimento. Então eu precisei de ajuda, eu precisei de mentores, comecei com psicóloga, depois mentores. Então, para mostrar esse caminho pra gente e mostrar que é possível e que todas nós temos um propósito mesmo, que é o propósito de vida, o propósito de Deus, né? Então, eu me alinhei a isso e aí foi um processo, não um processo rápido, né? Então, mas passei sim por esse choque e foi... Imagina, eu fiquei 1 ano trancada dentro de casa, realmente eu tive dificuldade, eu tive que passar por um processo, gente, assim, com Deus, de buscar essa intimidade com o meu corpo mesmo, sabe? E começar a amar o meu corpo como ele realmente é. E isso eu sei que não é fácil, eu sei que muitas mulheres têm esse desafio. É algo muito profundo, então a gente consegue fazendo a nossa parte e tendo Deus junto com a gente, porque sozinha é impossível, né? Então, assim, o que eu mais falo para as minhas alunas, para as minhas clientes e o que eu... além da autenticidade, né, que a gente já vai falar também, é essa questão da gente saber e fazer a nossa parte, né, Fabrícia? Porque às vezes as pessoas ficam esperando um milagre ou coisas assim, mas é uma responsabilidade, é uma né, jornada, cara? A gente tem responsabilidade nisso, então não tem que esperar por ninguém, tem que partir da gente. E o nosso corpo, ele é um corpo que ele guarda memórias, ele é o registro, né? Como casa sagrada do Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente tem que se perguntar, né? O que nós estamos fazendo com essa casa, né? Com certeza. E eu falo muito isso, cara, porque assim, o meu corpo foi violentado 4 vezes, né? Então esse corpo, ele foi tolhido à inocência, né? Ele foi tomado, ele foi tatuado marcas, dores de abuso. Mas eu também sofri abuso. É isso aí, né? Então, por muito tempo a gente pode calar, a gente pode esconder, a gente pode mascarar nas vestimentas mais largas, mais masculinas, para dizer, ó, não mexe em mim que eu sou, né? Eu sou forte, eu sou grande, eu sou... A gente fica na defensiva, né? Na defensiva. Mas chega um momento que o corpo, ele reage, ele fala aquilo que a gente falou uma vida. Com certeza, né? É aquilo que fala, de alguma forma vai explodir, como falam, né? Emocionalmente, de alguma forma, vem pra fora. E aí, não dá pra desmembrar
corpo, alma e espírito. Não. Né? Quando a gente fala dessa conexão de corpo, alma e espírito, Ká, você acha que a identidade, as nossas vestes, a nossa comunicação verbal e não verbal, ela tá alinhada em algum momento com o espiritual? Totalmente. Eu creio que é necessário a gente trabalhar essa espiritualidade, porque comigo aconteceu dessa forma. A partir do momento que eu me posicionei e entendi mais o mundo espiritual e também o meu papel e a minha herança como filha de Deus, que isso é espiritual, então tudo mudou. Porque aí eu me posicionei espiritualmente e depois com isso veio o posicionamento também profissional e pessoal. Então, mas precisa desse alinhamento mesmo com o espiritual. Então, eu sempre digo que é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Não tem corpo, mente, mentalidade, emocional, né? Não tem como a gente desmembrar, né? E trabalhar isso de forma separada, porque vai estar sempre linkado, vai estar sempre tendo que estar sendo alinhado. Certo? Só que, devido a muitos padrões, a muitas crenças que nós passamos muitas vezes na infância e durante toda a vida, nós acabamos não tendo esse acesso. Então, eu creio que, tanto em Deus como com as mentorias e tudo que a gente trabalha com as mulheres, né, a gente consegue ir liberando essas camadas para que elas possam ser acessadas. Mas isso é um processo e tem um passo a passo, né? Se a gente for olhar para autoimagem, autenticidade, muitas mulheres se sabotam, né? Porque elas têm medo da crítica, da validação. Mas, Ká, assim, se nós fôssemos falar como que isso é possível, se tu tivesse que falar assim, ó, de que forma que isso pode transmutar, ressignificar, né? Ter um outro posicionamento, o que você diria para essas mulheres? Como começar? Por onde começar? Por autoconhecimento, eu creio. Porque a partir do momento que a gente trabalha só a imagem como algo mais externo, algo que a gente quer impor, porque é o que todo mundo fala, né? Que a gente precisa se posicionar, ter autoridade, passar aquela imagem bem alinhada e tudo mais. Mas as mulheres, a gente não consegue sustentar. Porque isso vira um personagem se a gente realmente... Se não é feito esse trabalho de dentro para fora. Então, eu tive a formação em consultoria de imagem, trabalhei um tempo dentro do protocolo da consultoria de imagem, e já desde o primeiro encontro ali, a gente faz a construção do estilo, sim, com base na personalidade, no estilo de vida, no objetivo com a imagem e outras questões. Porém, eu digo que eu dei um upgrade na minha consultoria de imagem, porque depois que eu passei por todos esses processos, e eu comecei a atender clientes e eu vi que precisava algo a mais. Já desde o primeiro encontro, não tem como a gente trabalhar o estilo e a imagem para trazer como uma comunicação assertiva e tudo mais, sem trabalhar esse processo de identidade. Né? É autoconhecimento e trabalhar realmente a identidade delas. E quando a gente fala de identidade, muitas pessoas às vezes não têm essa clareza. Mas na identidade, né, Fabrícia, a gente trabalha o quê? Os valores. Então, o autoconhecimento para elas conhecerem os valores dela, as limitações, tudo mais. Então, a partir do momento que elas se conhecem, nossa, abre ali um mar de possibilidades. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que muitas me procuram hoje, a maioria que não consegue se expor ou se desenvolver nos vídeos, mesmo na gravação de vídeo para stories, já tem algo por trás ali. Sim. Sempre tem algumas travas e tem relação com o emocional, com crenças. Então, eu creio que, ok, é legal trabalhar a imagem, mas se a gente não trazer isso para dentro da nossa autenticidade, é pesado, não fica leve, e a gente precisa de leveza, a gente precisa que seja leve para a gente ter uma constância, um crescimento e uma evolução. A comunicação lá tem que ser coesa, né? De fora Exatamente. E dentro, né? Quando você esteve lá em casa, Ká, foi muito legal, assim, porque a gente se divertiu muito, né? Além dela fazer com muita leveza, né, o trabalho dela,
a gente acaba se divertindo, porque ela traz esse toque, né, de desapego para que você se sinta realmente leve, não seja algo pesado. Mas pra ti também, já tava... Não, eu já estava, né? Eu ia te fazer essa pergunta, cara. Como que foi pra ti, assim? Porque eu tenho a minha identidade muito bem alinhada, certo, né? Eu passei por todos os processos e o processo que eu tô agora, eu tô inteira. Então eu sei o que me representa e o que não me representa mais. Quando você chegou lá em casa, né, que você viu aquele universo, né? Como que você... Aí, assim, existia a Fabrícia que você olhou como um personagem, né, de mentora, palestrante, esse posicionamento, mas existia um guarda-roupa totalmente desconexo, né, em muitas partes dele. Como que foi pra você, assim? Isso acontece muito quando você chega na casa de um cliente? Como que é? Não, é bem difícil acontecer isso. A gente já pulou um processo, que é esse processo de estilo, de identidade. Ela já tinha o estilo dela muito bem definido e identidade. Então, foi outro processo. Tanto que eu cheguei na casa dela ali na metade, como se fosse ali na metade da minha consultoria, né? Então, não precisou passar por essa questão toda de se conhecer, de se entender para identificar o teu estilo. A Fabrícia já tinha o estilo dela totalmente definido e, claro, já tinha essa clareza. No armário dela a gente já vê essa clareza. Porém, a gente fez ali um alinhamento, enfim, para trazer também e tirar, vamos dizer assim, eliminar, ou, na verdade ela tá fazendo brechó, né? Das peças que a gente tirou, que não faziam mais sentido para esse momento dela atual, para os objetivos dela. Então, foi mais nesse sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio aqui agora, que você estava falando em comunicação, eu estava me perguntando aqui, porque existe a comunicação verbal, né, e a não verbal, que é os 3 segundos quando você chega num lugar, né, e a pessoa ela já te julga, ela faz aquele raio-x assim, e ela já te dá o veredito dela de quem você é ou quem você não é, né? E se a gente tivesse que olhar para as mulheres assim, né? Tem muitas mulheres que estão nos vendo agora, né? Estão nos assistindo, e eu tenho certeza que estão de pijama ainda, né? Inverninho, friozinho, pantufinha. Ou ali no home office de pijaminha. Né? A gente sabe como é que funciona. Mas como olhar para isso e entender entre cérebro, comunicação, posicionamento e aqui, prosperidade. Né? Como que a gente pode dizer para o universo, tô pronta, e a gente nem tirou o pijama de dormir ainda? Exatamente. Eu digo que a gente tem que se vestir para aquilo que a gente quer ser. Ter essa visão mais ampla, sabe? Então, primeiro a gente se veste para aquilo que a gente quer ser, para a gente estar pronta para as oportunidades. As oportunidades chegam e a gente vai estar de pijama, na verdade. Então, já começa por aí, mas tudo vem de um posicionamento. Por que muitas pessoas fazem tanto sucesso na internet e quando a gente compra um curso a gente vai ver que não era tudo aquilo? Porque elas já se posicionaram, elas já trouxeram essa questão, e não é só a questão da imagem, a questão de uma postura, de como se posicionar, de como falar. Então ali você falou, né, da comunicação verbal e não verbal. Eu creio que é um conjunto, assim, tudo é importante. Também não adianta a gente falar que é só a imagem, colocar uma roupa, uma maquiagem, e quando abrir a boca não ser coerente, certo? Então, por isso que é um trabalho mais, como você falou, é um processo, mas é importante o verbal e o não verbal. Porém, se a gente não está alinhada ali também com o não verbal, ou seja, a higiene do corpo, às vezes eu tô falando assim porque às vezes são coisas básicas que as pessoas sabem que ninguém imagina que acontece, mas sim. Fala, deixa falar. Deixa Deus te usar, como diz a Bíblia. Deixa Deus gente, te usar. às vezes é detalhe, às vezes às vezes é um pelinho no nariz, às vezes é sabe, tanta coisa que a gente vê. E eu digo isso bafinho, eu né, digo amiga? isso até porque, por exemplo, o mês de março, né, eu fiz, no ano passado principalmente, muitos workshops nas empresas, as proprietárias, as empresárias me chamavam e a queixa delas era isso, era comportamento, resumindo, é comportamento, tanto no cuidado pessoal, no autocuidado, tanto como a forma de sentar. Elas reclamavam muito que elas atendiam um cliente assim, jogada, desleixada, assim, não lava o cabelo,
não colocam uma maquiagem. Tanto que a gente fez um trabalho em uma das empresas ali com mais de 40 mulheres só para elas conseguirem usar um batom. Não era nem a maquiagem na empresa, era uma empresa grande. Então, por quê? Porque a gente já sabe hoje o impacto que traz, porque se a gente está atendendo um cliente, vamos dizer assim, a gente pode encontrar esse cliente em qualquer lugar, às vezes no supermercado, a gente encontra no médico, né? Você sabe, né? Onde a gente vai, a gente está encontrando pessoas. E essas pessoas podem ser clientes ou podem ser... São pessoas que estão fazendo um julgamento. Quando a gente fala julgamento, estão julgando. Não, é inconsciente. Porque a gente, até por defesa, a gente já meio que, por proteção, a gente já tem aquela imagem do que seria talvez uma imagem de alguém ali que pode ser uma ameaça. Então, a mente já julga, né? O inconsciente ali, ele já é muito automático. São segundos, né? 3, 5, 7 segundos que as pessoas já têm esse julgamento. Então, se a gente pensar pelo ponto de vista que tem uma pessoa na nossa frente, num atendimento ou em algum lugar que a gente está conversando, seja num café, qualquer conversa, e a pessoa vê que você se arrumou para ela, que você, sabe? Ela se sente importante, você se alinhou, né? Nossa, ela foi lá, ela escolheu uma roupa, ela escolheu um acessório para estar comigo. Gente, ela colocou um perfume para me receber, não é assim? Então, olha a diferença de valor que a gente leva para esse contato, para essa pessoa e essa primeira impressão que a gente causa com esse cliente. Então, o cliente se sente especial. E o legal, gente, que assim, tanto eu na minha mentoria quanto a Cá, na mentoria de imagem dela, a primeira coisa que a gente faz questão de olhar é em que momento da sua vida você está. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher que há pouco tempo comecei a usar vermelho. Por quê? Porque quando eu era pequenininha, a minha avó sempre levantava de manhã e ela tinha costume de usar o cinto com um sapatinho igual, era sempre joguinho. Uhum. E era uma mulher que ela se vestia sempre com um paetezinho, né? Nós morávamos no sítio do interior, nós tínhamos um armazém, mas ela se posicionava como a dona do armazém. Legal. Entendeu? Sempre de maquiagem, batom vermelho e unhas vermelhas. E eu achava aquilo o máximo. Eu tinha 3, 4 anos e achava aquilo um escancaro. Né? E aí, o que ela fazia? Quando ela saía, eu ia lá no batom e aqui, ó, largava o batom vermelho em mim. É lógico que criança com 3, 4 anos, quando ela vinha, por mais que eu tirasse, a cara ficava lambuçada, ainda mais né? vermelho. Mas olha o que acontece quando a comunicação causa ruídos e pode causar uma fratura emocional com uma crença que me tatuou isso, Com me levou por muito certeza. tempo. Olha o que ela me dizia. Tampem os ouvidos, mas prestem atenção. Tampem os ouvidos, mas prestem atenção de novo. Ela dizia assim, ó, batom vermelho é coisa de puta, criança Meu não Deus. deve usar. Muito pesado, né? E eu me Tinha essa construí imagem também. que batom vermelho, roupa vermelha, que vermelho não era coisa de mulher digna, honrosa usar. Meu Deus. Então, por muitos anos, eu não usei um batom vermelho. Eu não colocava uma roupa vermelha porque eu me achava promíscua. Então, por que eu tô falando isso? Porque a Carla trabalha com imagem. E às vezes você não consegue se posicionar, se comunicar, se vestir, dar aquele toque no talento que linda que você já é. Por quê? Porque tem algo tatuado aqui que você guardou. É muito forte, Fabrícia. Assim, se a gente parar pra pensar, essas crenças e tudo isso que acontece vem muito da infância, tá? Muito Tudo. ligado a pai, mãe, professor, enfim, a pessoas que a gente tem ali como referência, né? Pessoas que estão acima da gente. Nossos mestres, né? Então, o que eu mais ouço das mulheres, pra você ter uma ideia, bom, essa história que tu me contou já é forte, né? Já é profunda, então, não, né? Com certeza foi algo que você precisou trabalhar. Eu despertei numa das minhas formações, né? Porque a gente só pode curar aquilo que já está curado na gente, Exatamente, né? E uma das minhas formações, eu criei a consciência de entender o porquê que eu não gostava de usar vermelho. E aí eu voltei lá, minha memória me levou lá na infância. Porque nós não somos a construção do agora, né? Nós somos a construção de uma jornada. A Fabrícia de hoje, a Kaline de hoje, olha o que ela acabou de falar. Ela entrou num processo, né, de um novo ciclo, de uma nova, né, identidade para essa nova fase que ela está vivendo agora, esse novo tempo maravilhoso. Não, e é libertador, né? Se as pessoas soubessem tanto que isso é libertador. Então, muitas vezes, no geral, as pessoas têm medo, né, de mexer, quer deixar o passado lá. Já passei por isso. Não, meu passado, meu Deus, né?
sofri um abuso, tive muitos traumas, não, deixa lá. Tanto que eu fui embora, quando eu fui embora de Tubarão, eu quis fazer isso, enterrar o meu passado. Eu fui pra São Paulo, morei lá há muito tempo, então... Mas não é aquilo que você falou, uma hora vem. E vem com força. Então a gente tem que trabalhar no amor, né? O amor por nós mesmas, não na dor. E... Perdão, a pergunta. A pergunta era da comunicação verbal e não verbal, né? Porque assim, ó, muitas vezes você não, você estava falando do batom vermelho. Do desculpa, batom vermelho. Lembrei. Ah, tá. Eu lembrei de duas coisas que são, assim, as maiores objeções que eu vejo nas minhas clientes, tá? Como exemplo aí, comparando com essa do batom vermelho, primeiro, quando a gente é pequena, a gente tem muito aquilo de só ter a roupa de sair e a roupa de ir na casa. Então, a roupa do domingo, né, de ir na missa, tipo assim. Então, já juntando aqui as duas objeções, as mulheres se sentem tão mal de se arrumar, tão mal, é o que mais ouço das mulheres que não têm, às vezes, problemas enfim, de estar comprando várias roupas e tal. Independente disso, ela tem lá no armário dela aquela roupa mais especial, ela não se sente bem, por exemplo, se sentindo mais bem arrumada do que algumas amigas, se ela tá num grupo, ela não se sente bem. Então ali já tem o quê? Um medo, uma crença de merecimento, de aceitação, que eu tenho que ser aceita, eu tenho que estar igual, parecida com elas, para ser aceita no grupo, para ser mais aceita, mais bem recebida e mais bem falada, né? Nossa, é uma pessoa legal, né? Olha como ela é simples e tal. Então elas se sentem muito mal de trazer essa imagem um pouco mais alinhada, um pouco mais refinada, porque lá na infância já veio aquilo de... Enfim, tem muitas crenças, né, Fabrícia? Tem pessoas que já tem aquela crença também de falar que é porque a pessoa tem dinheiro é uma pessoa ruim, um exemplo. Então daí já vem tu que trabalha com isso mais profundamente, né? A parte financeira e tudo mais. Mas essa coisa da gente ter, quando era criança, que eu tinha uma roupa pra ir na missa, na época era missa, e festinhas. Eu tinha um único look que a gente comprava no Natal, né? Então, as demais roupas eram roupas de andar em casa, roupa normal, e tinha aquela única roupa, que era aquela roupa uau, que a gente usava só em ocasiões assim especiais. Então, elas têm muito isso, tá? Eu tive 2 clientes psicólogas que tinham essa questão, de que lá na infância foi tão enraizada essa questão de que tão separado a roupa de sair, tão distante a roupa de sair com a outra roupa, que então elas acabam guardando essas roupas para ocasiões muito especiais, sendo que a nossa vida o nosso... É especial todos os dias, É um né? evento diário, né? É diário, então a gente tem que pensar por esse momento, a gente está no presente, a gente tem que viver o presente e usar intencionalmente, até estrategicamente, eu acho que a gente já vai falar sobre isso, o que a gente tem a nosso favor, né? Então também se conhecer melhor para entender nossos pontos positivos, explorar melhor os pontos positivos, disfarçar aquilo que incomoda a gente também na imagem. Então, usar isso a nosso favor. É que não sei se você me corrija se eu estiver errada, Cá, mas eu estava fazendo um texto, uma copy para um vídeo que nós vamos fazer para o comercial agora, institucional, e eu me parei me olhando, que assim, por mais que às vezes você coloque... O que eu trouxe para minha vida, tá? Que todo dia, como você falou, é especial. Então, eu não tenho mais a roupa de andar em casa. Porque quando você tem a roupa de andar em casa, você não se arruma. Então, as minhas roupas, eu fiz uma limpeza. Todas as minhas roupas é como se eu estivesse me colocando para sair para trabalhar, para sair para passear, para sair para me divertir. E não precisa ser uma roupa tão engessada, pode ser uma roupa mais confortável. Nossa, uma t-shirt, sabe? Coloca um cintinho, já fica super despojada e elegante. Mas assim, eu comecei a me posicionar dessa forma, sabe? Mas o que eu ia te falar assim, muitas pessoas acabam o quê? Por mais que se vistam, se maqueiem, e a gente sabe que, quando você falou assim, ó, porque eu fui para São Paulo e tentei enterrar meu passado. Eu costumo dizer que quanto mais a gente exclui, mais a gente inclui, porque mais foco a gente está dando para aquilo que a gente diz que não é importante, mas é importante, porque se não fosse importante, a gente não tinha nem o trabalho de excluir, né? Então, o que eu faço? Eu já me posiciono o tempo inteiro como se fosse o melhor dia, como se fosse o dia mais importante. Só que tem um detalhe.
Não tem como, não tem maquiagem, não tem roupa que vai apagar o seu passado. Não. Ficou tatuado, ficou tatuado. Só que o nosso cérebro, eu amo ele de paixão, porque ele tem a neuroplasticidade. O que quer dizer? Que nós temos o poder, né, de fazer empilhamentos de novas memórias que vão dando o quê? Lugar àquilo que era sentimentos ruins, aquilo que nos remetia a uma prisão, que não nos deixava, né, ter uma comunicação, porque a próxima pergunta, Cá, já vai pensando aí, o que é estar presente e o que é ter presença no local? Porque muitas vezes você chega no local, você está presente, mas você não tem presença. Por quê? Porque você não tem valor, não se sente valorizada. Né? Você em alguns momentos você tem fraturas emocionais que te impedem de viver a sua essência. Exatamente. E eu creio que a chave está exatamente aí, né? Por isso que eu falo tanto de autenticidade, mas a autenticidade é a essência, é o que a gente fala de essência, que nós somos únicas, nós temos cada uma tem o seu jeitinho, cada uma, né? Nós somos criadas por Deus, gente, de uma forma tão única, que eu falo sempre em relação à comparação. Por exemplo, é tão injusto a gente comparar a nossa vida com de outra mulher, porque nós somos únicas, nós somos diferentes. Então, por que ter a comparação se ela tem lá a jornada dela, o jeito dela, as características, personalidade, é tudo tão diferente? Então é injusto, né? A gente se comparar com uma outra pessoa. Essa questão de presença é uma pergunta bem interessante, porque eu estou trabalhando hoje muito isso, a presença. Então, presença, a gente só consegue realmente ter essa presença no lugar que a gente chega e não ser só mais uma ali, ou sem querer, ou até de propósito a gente ficar se escondendo, não querer aparecer. Tomara que não me chamem para falar, tomara que não me percebam. Porque para a gente trabalhar essa presença, para a gente ter presença, a gente precisa trabalhar a autenticidade, a identidade. Concorda? Então, a gente precisa romper tantas coisas que a gente não imagina, assim, a maioria das pessoas, assim, você é prova disso, né? O tamanho do nosso potencial. É tão gigante esse potencial, é tão gigante. Então, quando a gente está lá naquele lugar sem presença, a gente não consegue ter essa visão ampla de como o que Deus fez para nós é algo tão grande, é um propósito tão grande que a gente nem sabe, mas já está lá desenhado. Então, o que falta? A gente acessar. A gente conseguir acessar, se posicionar e ter autoridade daquilo, né? E viver com esse propósito. Então, eu sei que às vezes parece confuso, né? Para quem está ouvindo, é muita informação, mas em resumo, é a gente não fugir daquilo que a gente é, sabe? Aquela opinião sua lá, eu penso desse jeito, mas tá todo mundo falando desse jeito, então eu vou desse jeito. Não, é aquela tua opinião, é aquele teu jeitinho de ser, é aquela tua essência, é o que tu se sente bem fazendo, como tu se sente valorizada, ou também respeitando os teus limites. Então, tudo isso é trabalhado na identidade pra gente ser quem a gente nasceu pra ser. Enquanto vocês não conseguirem isso, não parem, não parem, não desistam, porque é tão libertador ser quem a gente nasceu para ser, né? Eu vejo que tem muitas mulheres, assim, eu vejo muitos eventos, eu frequento muito pouco eventos, assim, hoje, né? Por quê? Eu vejo que mulheres, elas estão presentes, mas elas não são presentes. São coisas diferentes, estar presente e ser presente. Por quê? Tem mulheres que elas passam uma vida em prol, né, ali do lado do brilho do outro. Por quê? Porque o seu está apagado. Ou muitas vezes ela fica esperando que alguém acenda a luz dela. E ela não se percebe a luz que ela já é. Né? Eu vejo assim que, falando de estilo e imagem, e você como modelo internacional, né? Vamos fazer uma figura aqui que eu acho ela maravilhosa, que é Eva. Né? Eva, ela era para ser perfeita aos olhos de Deus e continuou sendo, mesmo pecando. Você pode achar que hoje, eu não sei em que momento você está, o que você passou, e você deve estar se olhando não perfeita. Mas o Senhor, no pecado de Eva foi lá e se
cobriu a sua vergonha. Mas o Senhor tinha tanto zelo, tanto apreço para aquela que ia gerar a vida, que era a obra-prima dele, e ele disse assim, ó, ei, não, tu não vai te vestir de qualquer jeito. Tu é minha menina dos meus olhos, tu é, né, minha obra-prima. Ele foi lá e vestiu ela com dignidade, com honra, com apreço. Então, Eva, ela foi a nossa primeira estilista. É verdade. Né? Se a gente for olhar, Eva é a nossa primeira estilista, que mesmo ela mostrando que como humana, numa experiência, né, espiritual, mas numa vivência humana, pecando, o Senhor mesmo ainda a honrou. Mesmo assim ela tinha valor, mesmo assim Deus dizia, ei, não te esconde. Porque quando ela escutou a voz de Deus, ela se escondeu. Mas Deus falou assim, ei, não te esconde, vem pra cá, vem pra luz. Te permita brilhar. Tu tem honra, se posiciona. Exatamente. E você falou ali de perfeição, né? E por que não assumir que somos imperfeitas? Ninguém é perfeito. Então, por que não assumir e colocar e expor também essa vulnerabilidade? A partir do momento que a gente faz isso, é outra libertação, porque nós somos falhas, nós precisamos de ajuda. Então, a primeira coisa é isso já, entende? Eu preciso de ajuda, então quem eu vou buscar? Vou buscar qual profissional? Concorda? Porque sozinha a gente não consegue. Então, isso aconteceu comigo lá atrás, quando eu fiquei ali com a autoimagem totalmente destruída. Eu pensei, opa, eu tô precisando de ajuda, eu sozinha não consigo. As minhas vitaminas estavam no chão. De verdade, eu né, não conseguia nem tomar banho sozinha, eu precisava de ajuda. Porque essa questão de vitamina é outra coisa que a gente tem que cuidar, né? Como mulher e tudo. Então, às vezes, até a gente pensa que é uma depressão, quando vai ver a causa tá lá, na ferritina que tá lá embaixo, vitamina D, vitamina B12, enfim, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo comigo. Então eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar um médico, eu fui no endócrino, eu vou procurar uma profissional, na época eu procurei uma psicóloga. Então, essa questão, sabe, de você dizer, não, uau, eu tô precisando mesmo de ajuda, eu quero sair desse lugar que eu estou, então se cobrar menos, então né? Tem que fazer o que a gente não faz para sair daquele lugar que a gente não quer mais estar. E aí precisa dessa, eu digo aí, seja uma inconformada, né? Como nós somos, né? Seja uma inconformada e faça o que você pode fazer. O que você não pode, procure ajuda, porque os profissionais estão aí para ajudar a gente. A gente precisou de ajuda. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui dando a cara para bater, colocando as nossas mazelas, as fragilidades que nós já tivemos e o que nós ressignificamos, né? Para estar aqui hoje, né? Ajudando você. Cara, eu queria que a gente trouxesse um pouquinho. A gente, quando é criança, a gente fala assim, ó, mas fulano vai. Aí a mãe da gente fala assim, ó, mas você não é todo mundo, você não é fulano, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que, assim, o teu posicionamento nas tuas redes sociais, o tempo inteiro você tá despejando conteúdo, isso, né? A moda tá ali, a moda é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra moda. Fala um pouquinho pra isso. Etiqueta hoje tá vinculada a isso também? Sim, tem a moda e tem o estilo, então a gente vê que muitas pessoas estão, né, querendo estar sempre atualizadas dentro das tendências. É legal, eu digo que é bem bacana trazer algo de atual para os nossos looks hoje, mas eu trabalho 100%, o meu posicionamento é contrário a esse de padrão, toda coleção, todo inverno, essa tendência vai só nisso, ou verão só nisso. Então, assim, eu trabalho totalmente dentro da autenticidade. Então, para a gente ter o nosso estilo autêntico, porque eu não trabalho ali nada encaixotado, ali não são os 7 estilos universais. É o meu estilo autêntico, personalizado, como eu falei ali, com base nos meus objetivos, no meu desejo de imagem, na minha identidade, na minha personalidade, no meu estilo de vida. Isso vai mudando, né, Fabrícia? Porque nós vamos mudando, então o estilo muda. O estilo muda. E você falou ali de etiqueta, também entra nessa questão que isso traz refinamento, traz elegância. A elegância é algo que pode ser treinável e pode ser construída. Então, é conhecimento. Que tipo de etiqueta hoje que as mulheres... Que tipo de etiqueta hoje, desculpa te interromper, cara, mas eu estou aqui com a minha cabeça a milhão. Você vai falando, já vai me dando tanto assim, né, insights, meu mindset vai mudando. Mas assim, que tipo de etiqueta hoje você poderia deixar de dica, assim, para as mulheres, quando elas chegam nos lugares, quando elas vão se conectar com novas mulheres, né, ou para elas que querem se posicionar, algumas coisas, assim, que veio rápido para você? Me veio muita questão do silêncio. O nosso silêncio às vezes fala muito mais do que
as nossas próprias expressões. Então, acho que uma das coisas importantes é a gente aprender também a ouvir mais as pessoas. Quando você senta ali, seja num café com uma amiga ou com um cliente, com qualquer pessoa, às vezes a gente já tem aquela tendência natural de se apresentar, vou apresentar meu trabalho, mas não, sabe? Ouvir. Então, olha que elegante você se colocar na frente de uma pessoa e tá ali com a escuta aberta, né? E tá ali realmente presente. Então, uma das coisas já é, você tá ali presente. Não tá ali com a pessoa, mas tá aqui no WhatsApp, eu tô lá pensando o que eu vou fazer quando chegar em casa. Então, saber ouvir, saber silenciar também. A postura é muito importante, então muitas vezes a gente tá em qualquer lugar, às vezes tá cansado mesmo de uma rotina e tudo mais, na hora de sentar, senta assim, ou seja, a barriga, imagina uma entrevista, que era amiga. pra estar mais pra trás já fica assim, né? Então assim, a postura, você perguntou ali algumas dicas de etiqueta, postura é uma delas. E o comportamento, então o comportamento ele vai muito além, né? A elegância é comportamento. Então, por que não ser gentil com a pessoa que te atendeu? Por que não cumprimentar a pessoa que trabalha no teu prédio ou que trabalha na tua empresa, que tem um serviço, né? Às vezes a função ali um pouco mais, enfim, que não tem tanta, vamos dizer assim, ênfase, enfim, como deveria, né? Mas por que não cumprimentar essas pessoas? Ser gentil, falar com um sorriso. Então, muitas vezes, um sorriso já muda tudo, né? Então, é sorrir, é a gentileza de sorrir, de saber, de saber se portar no lugar, de sentar, de ter uma postura, de gesticular. Então, a gente pode cuidar já nos gestos, né? Às vezes, a gente tá falando assim, né? Esses gestos um pouco mais sutis, não sabe onde colocar a mão, ó, a gente pode colocar a mão assim como tá a sua ali. Então, são detalhes que a gente, com o tempo, já fica tão natural pra gente, só que tem como se observar. Eu creio que a dica principal é você se observar. Então, às vezes, até ir lá, voltar a ouvir aquele áudio que você mandou. Ai, gente, eu falei demais. Nossa, eu falei com muita... Poderia ter falado um pouco melhor, poderia ter falado um pouco mais objetivo, um pouco mais contido, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Então, observar, por exemplo, num vídeo, né? Você voltar lá e olhar aquele vídeo, como é que tá a minha postura naquele vídeo? Nossa, posso cuidar mais da minha postura, cuidar mais da forma que eu gesticulo, cuidar mais da forma que eu falo, olhar nos olhos, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É muito legal essas colocações da Kaline, por quê? Porque isso mostra em que momento emocional você tá. A pessoa que fica falando, baixando a cabeça, mostra totalmente desequilíbrio emocional. Agora, uma pessoa que senta, né, que senta numa postura ereta, que traz, né, uma linguagem não verbal, mas com a mão, né, em triângulo, em parcerias. Isso mostra o quê? Que ela tá ancorada, que ela tem foco, que ela tem governo, que ela tem maturidade, né? Que você pode ter confiabilidade nela. Então, passa muita credibilidade, tudo isso. Né? Então, isso é a comunicação que você falou ali. Então, vamos já falar um pouco de comunicação estratégica, né? Por que não trazer essa comunicação mesmo de forma estratégica, de forma intencional? Não, eu vou para esse compromisso, então eu já vou vestida para aquilo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ficar bem à vontade naquele lugar, porque eu vou me ajoelhar, porque eu vou ter criança. Então, eu já vou intencional. Eu já sei que eu vou num lugar de campo, eu não vou usar um salto, mas também eu vou vestida para aquilo, para ser mais proveitoso aquele momento e tudo mais. Mas falando profissionalmente, o tanto que a gente passa credibilidade fazendo essas coisas, como eu falei, de olhar nos olhos, os gestos, o modo de sentar. O modo de sentar é muito importante. Então, quando a gente fala de etiqueta, às vezes um modo de pegar uma taça, uma xícara, aquilo que você falou de ficar às vezes... O garfinho de pedreiro, né, amiga? Aquilo que você falou de ficar gesticulando tanto e se você vê, você está falando assim, não está olhando no olhar da pessoa, então isso não passa credibilidade, não passa segurança. Então, para quem não consegue ainda isso, é bem importante trabalhar isso na gente mesma. Perceber, né? Se perceber, não, eu não tô olhando nos olhos. Então, se eu vou falar para um público ou para um pequeno grupo de pessoas, eu tenho que conseguir olhar nos olhos das pessoas e passar essa segurança, essa credibilidade. Senão, então é uma coisa que começa com nós mesmas, né? Então, se a gente já percebe que não consegue olhar no olho, que não consegue sentir essa presença que a Fabrícia colocou aqui,
A presença, estar lá com presença e não estar somente presente. Então, por que eu não consigo isso? Então, o que eu tenho que trabalhar em mim? Eu tenho que desenvolver a minha mentalidade. Como eu desenvolvo a minha mentalidade? Me conhecendo, gente, a gente precisa... tanto que a gente está aqui conversando, mas a gente está em constante autoconhecimento, não é verdade? Sim. Porque tudo vai mudando. E daqui a pouco a gente vai acessando coisas que a gente vai lembrando, que a gente pode ressignificar. Então, nós estamos aqui para dizer que é possível conseguir essas curas, como nós já conseguimos. E não foi sozinha, né, cara? Curas de abuso, por exemplo. Não foi sozinha. A gente vai conseguir isso sozinho? Impossível. Impossível, a gente precisa de Deus. A gente tem que admitir que nós precisamos de Deus e precisamos, sim, fazer a nossa parte. E se a gente não quer estar nesse lugar, a gente pode não estar nesse lugar, a gente consegue sair desse lugar, mas dando esse primeiro passo, tendo esse comprometimento. Humildade, coragem de verdade, que eu sempre falo, não é? Não adianta. Comprometimento. Não adianta. Comprometimento. Nós temos que ter humildade para reconhecer que sozinha a gente não consegue. Que é o que você falou da autorresponsabilidade. Ter coragem de pedir ajuda, né? E ser verdadeiro consigo e com aquilo que a gente quer. Né? Então... Exatamente. A gente pensa assim, o que eu vou perder tendo coragem de encarar ali os meus medos, aquelas partes mais difíceis, porque é aquilo que a Fabrícia colocou aqui também, vai acumulando, a gente vai deixando embaixo do tapete, chega uma hora que é muito pior. E não adianta, né, cara? Às vezes eu cuido muito de pessoas, empresários, inclusive, e homens e mulheres, casais, quer dizer, você vai conversar com eles, você pergunta assim, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo ótimo. E você olha o jeito que a pessoa tá vestida, tá ali, parece que acabou de vir no velório, né? Todo de preto, a forma de se vestir, de se comunicar, que tá assim, né? Exatamente. Totalmente o peitoral fechado, deprimido. No preto, tá se escondendo Ou seja, não, deixa eu aqui, não mexe nas minhas feridas, luto, deixa eu aqui. Né? Visivelmente em luto. Né? E aí a minha pergunta, Cá, é a seguinte: tu acha que a forma que nós nos vestimos, ela acompanha o ciclo emocional e espiritual que a gente está vivendo? Totalmente, eu creio, porque, por exemplo, eu tô hoje, se for observar no que, digamos, depois que eu cheguei a 108 quilos, mas em 50, eu queria voltar nisso, eu já consegui chegar a 10, 12 quilos a menos do que eu tô hoje, vamos dizer assim. Mas eu tô feliz. Eu não deixo de me vestir ou de colocar uma roupa mais acinturada, um cinto, um lenço amarrado, porque eu tenho uma gordurinha aqui ou algo que eu não gosto no meu corpo. Não. A gente consegue, inclusive, trabalhar, conhecendo também melhor o próprio corpo, o seu biotipo e tudo mais, trabalhar, como eu falei, para disfarçar algumas coisas e valorizar outras. Só que a gente não consegue ter essa visão. Se você pergunta para uma mulher, se você pede para ela numerar coisas que ela gosta nela e as que ela não gosta, meu Deus, ela faz uma lista gigante de que não gosta. Tá, e o que eu gosto? Então, é o contrário, a gente saber valorizar os pontos positivos. Quando a gente foca nos pontos positivos, as pessoas não param e percebem aquilo que tá lá na nossa cabeça, que a gente acha que elas vão notar primeiro. Não, eu coloquei um batom, o que vai chegar primeiro é meu batom, o que vai chegar primeiro é o meu óculos, o meu brinco. Não é aquela imperfeição, na verdade. Então, acho que tudo tá nesse posicionamento. E sim, se a gente tem essas feridas para ressignificar, para tratar, para curar, a gente tem essa tendência a se esconder numa roupa mais larga, se esconder no preto, às vezes não querer ir em algum lugar porque não quer se mostrar, não quer aparecer, ou porque acha que precisa estar num padrão. Mas, gente, é tão libertador ser quem a gente é, não é verdade? Então, se eu tenho um estilo mais romântico, por exemplo, eu gosto de roupas mais leves, mais de rendas, de coisas mais delicadinhas, eu posso ser assim. A mulher pode ser refinada do jeito dela, ser elegante do jeito dela, não precisa lá tentar ser quem ela não é, porque tá todo mundo sendo, não é verdade? É verdade. E Cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é mito ou verdade quando as pessoas falam que a nossa autoimagem, quando ela é posicionada, comunicada, você pode ter uma maior valorização em termos de ser remunerado de melhor forma? Esse é o objetivo
que eu consigo com todas as minhas clientes e hoje com as minhas alunas também. Até despertar esse maior faturamento. Tanto se for um profissional liberal no ticket médio ou faturamento de modo geral mesmo. Por quê? Porque, primeiro, a gente começa a ser quem a gente é. Então, a gente se sente com mais autoridade, com mais força. Outra coisa que a Fabrícia tinha me perguntado ali em relação a roupa, que a gente está em casa de qualquer jeito, com qualquer roupa. Façam a experiência de colocar uma roupa mais alinhada em casa mesmo para trabalhar no computador ou para fazer qualquer coisa em casa e percebam a diferença da produtividade. É automático, eu acho que o nosso cérebro entende, opa, essa mulher tá pronta porque deve vir, então ela vence o dia dela. A comida fica mais gostosa, a louça parece que fica, não sei, parece que a prataria fica de outro jeito. Sim, porque também a gente, mesmo dentro de casa, se a gente tá na nossa essência, na nossa identidade, a gente é diferente, né? A gente lava a louça ou cuida da casa com outra percepção, porque a gente está sendo a gente, a mulher, ali na identidade também, do que ela nasceu para ser, do que Deus fez para ela ser, né? Cuidar do lar, ter carinho, cuidado com as coisas, então não é um peso, já é diferente. Gente, estou conversando com a Kaline Zabot e eu não posso sair desse Fabrícia Cast sem perguntar. Porque assim, tudo bem que já é quase Natal, eu sei, calma, vamos respirar, mas a gente tem meio ano pela frente e eu estou roendo as unhas cá, não, brincadeira não, porque eu adoro as minhas unhas pratas, mas eu estou louca para saber quais são os projetos novos que eu sei que vem por aí alguma coisa. Você pode falar para nós já, Cá? Ou é segredo ainda? Posso contar. Opa! Em primeira mão, então, no Fabrícia Cast, adorei. É um projeto meu que Deus colocou no meu coração. Vou contar. Então, adoro! A minha metodologia, é uma metodologia, como eu falei ali, a consultoria de imagem passou por um upgrade. Então, hoje eu já tenho algumas mentoradas que eu já validei, inclusive essa metodologia eu continuo trabalhando, mas agora eu vou trazer isso de forma mais clara. Eu tô começando a trazer essa clareza já na minha rede social ali. Quem não segue aqui, @KalinaZabot, tá? Com TI. Então, é tudo isso que a gente tá falando, tá? A minha metodologia, eu trabalho ali na identidade, no propósito, muita autenticidade. Então, em resumo, é para trabalhar para a mulher ser quem ela nasceu para ser e faturar mais com isso. Então, assim, o resultado final não tem como ser diferente. É faturamento porque ela tem esse posicionamento, essa autoridade, então ela consegue falar melhor nos vídeos, ela consegue se expressar melhor, ela consegue se comunicar melhor, consegue se vestir com estratégia também, muda comportamento. Então, é um processo, mas começa de dentro para fora. Então, a novidade é essa, é uma metodologia, já tem nome, tá? Então, em breve já vai estar disponível aí nas redes sociais também. Mas eu já tô, sabe quando a gente já começa, já tá embalando já começa a trabalhar no offline ali. Isso. E que primeiro a gente tem que validar, né? Acho que tu fez assim com a tua também. Eu sempre falo assim que tanto o Fabrícia Cast, né? Agora na próxima terça-feira nós vamos ter, né, Martas e Marias. Eu tenho a mentoria Green Life, né, que é Vida de Rainha. Tudo que veio pro real, primeiro foi gerado no sobrenatural, né? Foi preciso primeiro que Deus desse dons e talentos antes de dar os projetos para nós, muito, né? Dentro daquilo que você falou também, da gente conseguir curar aquilo, ressignificar, evoluir, né, avançar, prosperar. Tá aqui, ó, chamados para prosperar. Então, por isso que eu falei que o resultado final, até você perguntou, é aumentar realmente o ticket médio, aumentar o faturamento, porque é propósito, gente. Deus fez, Jesus não falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, a abundância. Que pai não quer o melhor para o seu filho? Então, já tá lá para a gente acessar. Não é verdade? É isso aí. Então eu vejo assim que eu perguntei por quê? Porque nós temos que estar muito antenados quando a gente fala em identidade, propósito. É você olhar primeiro para você. O que você precisa curar em você? Né? O que você precisa ressignificar para aprender a ter sabedoria, para poder se posicionar e ser sal nessa terra. Né? Muitas vezes você se mas qual é o meu propósito? Tá, mas primeiro, qual é os teus dons e talentos? Você já descobriu? Exatamente. Deus nunca vai te dar um projeto sem antes de te dar dons e talentos para esse projeto. Dons, talentos, valores. É isso aí. Então, assim, quando eu olho para cá e vejo o trabalho lindo que ela desenvolve hoje,
eu queria que ela falasse para vocês, porque assim, é maravilhoso. Ela não entra na vida da pessoa só para trazer uma imagem, sabe, externa. Ela tem Deus ampliou, né, o campo de visão dela hoje no sobrenatural para que ela pudesse transcender e estar atuando na vida das pessoas de forma sobrenatural, no íntimo, no interior, sabe, no âmago, naquilo que tem travado você, de você se posicionar na sua essência e identidade feminina. E o estilo, né, que muitas vezes as mulheres querem entender, qual é o meu estilo, mas é trazer isso de forma autêntica mesmo. Então eu hoje tenho orgulho de falar que eu faço esse trabalho de dentro para fora, e é algo muito lindo, assim, é lindo a gente ver o resultado nas mulheres, aquele brilho nos olhos, elas conseguirem, muitas vezes, até fazer uma transição de carreira, tá? Então vai muito além, quando muitas percebem que não estão vivendo dentro do propósito, que é isso que a Fabrícia falou também, de dons, talentos, que eu trabalho também em valores e tudo mais. Ou seja, é muito autoconhecimento, né? Elas se conhecem, elas descobrem e despertam o potencial, né? Cá, hoje, como que você já trabalha? Como que você hoje se comunica? De que forma que, se as pessoas quiserem conhecer mais da Kaline, né, comprarem do seu serviço, adquirirem os seus serviços, o que a Ká hoje, como que a Ká faz hoje? Me conta um pouquinho assim pra gente entender a Kaline modelo, a Kaline consultora de imagem, como que é esse teu trabalho hoje? Hoje eu tenho uma equipe de trabalho, então eu tenho estrategista de conteúdos, porque tá tudo muito alinhado, então a minha equipe, ela sabe o que eu quero trazer de comunicação dentro desses conteúdos na minha rede social, principalmente Instagram. Então, quem chega ali percebe muita comunicação de moda, porque não poderia ser diferente, eu estou há mais de 20 anos na moda, e a formação de consultoria de imagem associada a todas essas transformações, porque a gente vai, né, Fabrício, em muitas imersões, é muito estudo. É muita dedicação, né? Assim, as pessoas não sabem tudo que a gente investe, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu tenho uma equipe, então eu estou trabalhando com muita estratégia nos meus conteúdos, trazendo muita clareza. Então ali, o meu perfil na minha rede social, a base dele é a autenticidade. Então ali eu ajudo as mulheres a descobrirem e serem quem elas nasceram para ser na autenticidade delas. Então a base é muito isso, né? E como resultado a imagem. Então tem muita informação de moda, de consultoria de imagem, dicas de como combinar cores, combinar looks, multiplicar os looks. São muitas coisas dentro desse universo, vamos dizer assim. Mas sim, a gente trabalha de dentro para fora para que seja sustentado esse estilo. Isso é virtual, é digital, é presencial? Como que acontece hoje? Qual é a região que você atende? Como é que tá hoje essa tua agenda? Eu atendo hoje e tô cada vez mais atendendo online, no digital, então eu atendo no mundo todo, né? Através de videochamadas. Então, como eu falei, essa metodologia, ela é 100% no digital. Então, também trabalho presencial, mas eu tô mais focada no digital, porque eu consigo alcançar mais mulheres. Então, para mim, quanto mais eu conseguir gerar essa transformação na vida dessas mulheres, é melhor, né? A gente se sente mais dentro do propósito. Então, eu atendo presencial, principalmente na parte da consultoria de imagem, né? Armário, tem a questão também que eu faço acompanhamento como produtora de moda em ensaios fotográficos, então ali também já tenho bastante autoridade nisso, porque como eu fiquei atrás das câmeras e agora eu tenho a formação na produção, então eu consigo ajudar muito, né, as mulheres até serem mais autênticas mesmo e render mais o resultado delas ali também em ensaio fotográfico. Então, tem alguns... minha equipe, já vamos agendar com ela aqui pro nosso ensaio fotográfico, tá? Porque eu vou precisar que ela monte os meus looks para nosso próximo ensaio, hein? Hashtag... E é tudo muito estratégico, então a gente tem que ter estratégia, mas a gente tem que colocar até nessas fotos o que a gente é, né, Fabrícia? Então, assim, é isso que conecta. Então, eu trabalho também isso. O que você conecta com o seu público-alvo tem que ser aquilo que você é, para gerar essa conexão genuína e conseguir alcançar o teu público, a tua persona, sendo o que você é, né? Então, porque o que conecta hoje, se você for ver nas redes sociais, é a autenticidade. Senão a gente é só mais uma. É o orgânico, né? A vida real, né? Senão a pessoa é só mais uma e não, a gente tem que conectar com
com o que a gente é mesmo, na autenticidade. Estamos chegando no final do nosso Fabrícia Cast. Eu sei que você fez isso aí, porque eu também senti você aqui. Gente, passou muito rápido. Passou rápido, né? É muito gostoso. Eu adoro esses momentos de qualidade no Fabrícia Cast. Mas antes eu queria trazer a última pergunta para Kaline Zapote, que é o quê? Para as mulheres que elas estão se sentindo invisíveis, desconectadas de si, por onde elas devem, de novo, começar? Para isso ficar bem aqui e aqui para elas, Cá. O meu conselho é você realmente não ficar conformada no lugar que você está, porque seu potencial é gigante, então existe esse potencial e existe essa chance, essa oportunidade de ser quem você é, realmente, de ser quem você nasceu para ser e sim prosperar sendo quem você é. Então, o meu conselho é buscar muito autoconhecimento. Isso a gente pode começar através de livros, de conteúdos até na internet, mas buscar esse autoconhecimento e buscar também profissionais que te ajudem a conseguir isso de forma mais assertiva e até mais rápida, né? Porque aí a gente já sabe esse caminho. Então, mais o conselho é sim você se olhar com mais amor, com mais carinho, honrar a sua história. Então, assim, a nossa história ela tem que ser muito valorizada, ela não tem que ser esquecida, ela tem que ser honrada. E com base em tudo isso, você buscar realmente a sua autenticidade de ser quem você nasceu para ser. Porque isso é possível, né? Uau! Adorei. E eu tenho certeza que você também adorou. E nós vamos ficar por aqui, mas deixa eu te falar. Kaline vai estar conosco no Martas e Marias na terça-feira às 7h30 da noite. Então você que quer conhecer ela mais de perto, quer se conectar, é uma mesa que gera ambiência, que gera conexão, sabe? Que gera muito desenvolvimento, tá? Então tá aí mais uma oportunidade para você, se você ainda não fez a sua inscrição. Quero te fazer esse convite, venha sentar-se à mesa entre Martas e Marias, porque é mais um momento de você dar um passo, né, de decisão para você, que você possa frutificar, para que você possa se sentir livre, para que você possa ter liberdade financeira, emocional e espiritual. É a sua chance, é o seu momento. Você tem pedido para isso, eu sei, porque muitas mulheres nos procuram pedindo. E Deus tem batido na sua porta e diz assim: ei, abra a porta que eu quero entrar. Tá aí uma grande chance para você. E vem mais Fabrícia Cast por aí, fique ligado, porque nós vamos mantendo você informada a todo momento. Kaline, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Tá? Que esse seja só mais um dos nossos trabalhos, porque Amém. Em primeira mão, você ainda não sabe, mas você é a nossa convidada de honra no congresso que vai acontecer em outubro, tá? No Connect Experience, vai ser um evento só de mulheres também, certo? Aqui já em Tubarão. É um spoiler, então. Já é um spoiler, tá? E ela vai estar conosco, então você já é a nossa convidada de honra também. Já tá super aceito o convite. E, gente, quero agradecer a audiência de todos vocês, de pararem esse tempo, de nos darem esse tempo de qualidade aí ouvindo o que a gente tem para falar e compartilhar com vocês. Então, e agradecer, Fabrícia, mais uma vez pelo convite, tá? É uma honra estar aqui contigo. E eu me surpreendi muito com a Fabrícia. Falei para ela quando eu tava lá no armário dela, eu falei: nossa, que leveza, você fala de uma forma tão leve. É tão gostoso, né? Tá com uma pessoa assim, traz algo tão bom pra gente. Então, parabéns aí pelo que você é, pelo que você leva, pelo que você carrega aí também na vida de tantas pessoas, tá? Obrigada. E vocês que querem, ainda ficaram com dúvida, querem se fazer pergunta, nós vamos estar nos bastidores. Pode nos chamar no Instagram, no meu Instagram, no Instagram de novo da Kaline, que é o @Kalina com Zapote. Obrigada. Me corrige, tem que me corrigir mesmo, tá? Então, assim, vou deixar também exposto lá para vocês. Podem fazer perguntas, se quiserem acionar o trabalho dela também, ela tá à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe vocês. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.